Será que o seu cérebro determina a sua consciência ou a consciência determina o seu cérebro? Essa é uma pergunta que uma pesquisa feita por um médico chamado Libet estava a avaliar, certo? E chegou-se a uma conclusão muito precipitada tempos atrás, baseado justamente nesses experimentos do Libet, que quando você move a sua mão ou o seu dedo, ou qualquer parte do seu corpo, antes que você tenha consciência disso, já existiu um movimento, vamos dizer assim, cerebral para que aquilo acontecesse, na inconsciência. Então a inconsciência estaria precedendo a consciência, o que geraria implicações para o seu livre-arbítrio, certo? Porque afinal de contas, como definir então esse conceito, essa ideia de livre-arbítrio? Do ponto de vista científico, essa é uma questão. Do ponto de vista filosófico, a coisa é muito mais abrangente. Então, claro, a gente vai tentar tocar um pouco a questão do livre-arbítrio do ponto de vista filosófico, mas nos importa saber aqui como andam essas pesquisas à luz de uma visão mais voltada à ciência e não propriamente à filosofia, mas claro, também tocando a filosofia, porque é extremamente importante, é o verdadeiro suporte da ciência, tá? A filosofia. Então eu tenho aqui um artigo do PubMed que vai nos elucidar um pouco a respeito desse experimento que aconteceu no passado e como isso tem sido visto aí na visão dos acadêmicos. Claro, esse é um artigo, tem inúmeros artigos escritos a esse respeito, mas eu gostei desse aqui, porque trata a questão de uma forma muito mais criteriosa. Ele vai dizer o seguinte, ó, desde a observação seminal de Libet de que um potencial cerebral relacionado à preparação do movimento do corpo, ou qualquer movimento que você faça, né, ocorre antes que os participantes relatem estar conscientes de sua intenção de movimento, tem sido debatido se a consciência tem influência causal nas decisões do movimento. É aquela coisa, se você está andando na rua e uma pedra está indo na sua direção, geralmente o ser humano ele tem reflexos, tá? Tem pessoas que são um pouco mais lentas no reflexo, outras são melhores. Mas independente disso, temos reflexo. Então, quando você desvia de uma pedra por um processo até instintivo, certamente você não parou para pensar se ia desviar ou não. Você simplesmente percebeu e desviou. Certo? Às vezes não dá tempo, mas é totalmente possível se desviar de uma pedra. Nesse caso, nós sabemos que existem processos fisiológicos e cerebrais que nos ajudam nesse aspecto reflexivo, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é você acreditar que a sua consciência é como que um produto inflexível da inconsciência, tá? Essa é uma outra questão completamente diferente. Mas mesmo aqui tem um porém. Se eu estou prestes a ser atingido por uma pedra, eu suponho que eu só posso me desviar dela, porque ela é um objeto fora de mim mesmo, certo? Se eu percebê-la. E se a percebo, nesse caso, por consciência imediata, ainda que não seja isto uma metaconsciência. Porque quando eu falo metaconsciência, eu estou falando daquilo que eu estou refletindo a posteriori. Ou seja, a introspecção. Agora, consciência imediata, nesse caso, é percepção. Então, se eu tenho percepção, na verdade, a única forma de me desviar de uma pedra é tendo percepção. A ação inconsciente, ela não tem sentido se ela ignora a percepção. Como é que eu vou... como é que só se meu inconsciente adivinhar que a pedra está vindo para ele desviar? Não, ele não adivinha, ele percebe. Se percebe, isso não é inconsciência, ora bolas, isso é consciência, certo? Mas é aquilo, né? É um tema ainda complicado porque envolve conceitos filosóficos que não são considerados à luz de experiências laboratoriais, e essas experiências também não acabam desconsiderando esses próprios conceitos, enfim. É preciso esclarecer alguns pontos aqui. Quando falamos de reflexo, podemos conceituar duas categorias: o arco e o ato. O arco refere-se ao caminho neural completo envolvido em um reflexo. Isso inclui o receptor sensorial, os neurônios sensoriais que transmitem o estímulo ao sistema nervoso central, os interneurônios que fazem conexões dentro do sistema nervoso central, os neuronídeos motores que transmitem o sinal do sistema nervoso central para o efetor, músculo ou glândula, e o próprio efetor. Já o ato reflexo é a resposta motora, que muitos dizem ser involuntária por ser rápida, a um estímulo específico que ocorre através de um arco reflexo. Assim, o ato reflexo é um movimento ou secreção que acontece por meio desse caminho neural reflexo. Alguns exemplos de atos reflexos são o reflexo patelar, joelho,
o reflexo de retirada ante uma dor aguda e os reflexos das pupilas à luz e acomodação. Porém, tudo o que eu percebo não pode mais ser uma reação puramente involuntária. Toda percepção é consciência de algo. Dizer que processos conscientes me fizeram desviar de uma pedra, por exemplo, implica em dizer que o inconsciente magicamente desviou de um objeto estranho sem percepção alguma deste tal. Mas se o objeto é algo fora de nós, não basta ter um sistema motor que funciona inconscientemente, é preciso ter o gatilho da percepção. Ora, se temos percepção, temos consciência em sentido primeiro, ainda que não seja já uma metaconsciência. Mas será que há de fato reflexos involuntários? Sim, pessoas mortas podem manifestar reflexos, mas não relativo à resposta inteligível a respeito do que está fora dela. Aqui revisamos avanços recentes que fornecem novos insights sobre a dinâmica da tomada de decisão humana e questionamos a validade de diferentes marcadores usados para determinar o início de eventos neurais e conscientes. As decisões motoras envolvem vários estágios de avaliação de metas, formação de intenções e execução de ações. Embora a validade do potencial, eles vão determinar uma palavra aqui, BP nada mais é do que um Birdschaft's Potential. É o potencial de prontidão. E ele vai colocar aqui, né? Embora a validade do Birdschaft's Potential como índice, BP, como índice de preparação do movimento neural, seja controverso, marcadores neurais melhorados são capazes de prever o resultado da decisão, mesmo em estágios iniciais. Os participantes relatam estar conscientes de suas decisões apenas no momento da formação da intenção final, certo? Essa é a controvérsia. Pouco antes do córtex motor primário começar a executar a ação escolhida. No entanto, o acúmulo de evidência sugere que este é um artefato do método do relógio de Libet usado para avaliar a consciência. Métodos mais refinados, então assim, o Libet quando fez o seu experimento, ele usou um método específico, que aqui é chamado de método do relógio. Só que aí o artigo vai dizer assim, métodos mais refinados sugerem que a consciência da intenção não aparece instantaneamente, mas aumenta progressivamente, certo? Nessa visão, os primeiros marcadores neurais do resultado da decisão não são inconscientes, mas simplesmente refletem estágios conscientes de avaliação de metas que ainda não são finais. Há um processo aqui progressivo e, portanto, não relatados com o método do relógio. Daí são discutidas alternativas ao relógio libetiano, digamos assim, que podemos permitir a avaliação da consciência durante a tomada de decisão com maior sensibilidade aos estágios iniciais de decisão e com menos influência de inferências metaconscientes e perceptivas. Então, basicamente, esse é o resumo, tá, do artigo. Agora a gente vai ler aqui o artigo para tentar entender os meandros dessa ideia. Temos a convicção forte e intuitiva de que podemos tomar decisões e ações de acordo com nossas próprias reflexões, preferências, crenças e sentimentos. Em outras palavras, tomamos como certo que o conteúdo de nossa consciência influencia de alguma forma nossas decisões e ações. Então, vocês precisam entender qual que é a implicação, tá, desse experimento do Libet. Como eu já disse, toca na questão aí do livre-arbítrio, propriamente dito. Do ponto de vista filosófico, você pode, ao invés de chamar de livre-arbítrio, chame de livre-agência, não tem problema. Mas o fato é esse. Está em jogo aqui a questão da livre-agência diante de um determinismo naturalista. Nós não estamos falando de determinismo nem teológico e determinismo nem, digamos assim, metafísico. Estamos falando aqui de determinismo no sentido natural, certo? Porque se os processos inconscientes determinam a ação do sujeito, então a consciência seria como que um produto a posteriori. Mas, de novo, isso aqui é porque vai ser contestado, essa conclusão será contestada. Então, voltando. Em outras palavras, tomamos como certo que o conteúdo de nossa consciência influencia de alguma forma as nossas decisões e ações. Essa aqui é o senso normal que a gente tem, né? Dito senso comum. Nós temos consciência, nós somos decisões de acordo com a nossa consciência. Só que o experimento de Libet contestou isso. Aí é dito, essa suposição foi seriamente contestada por um estudo seminal de Benjamin Libet, publicado na década de 80, mais precisamente em 1983. Faz bastante tempo já. Participantes humanos saudáveis tiveram que fazer movimentos repetidos e individualizados dos dedos enquanto sua atividade cerebral era registrada com EEG. Além disso, foi-lhes pedido que observassem um relógio que girava rapidamente e que relatassem após cada movimento a posição do ponteiro do relógio
no momento em que tinham conscientemente sentido a necessidade de se mover. Descobriu-se que o chamado Barry-Chapps Potential, que é o potencial cerebral relacionado aos movimentos voluntários, começa várias centenas de milésimos, melhor dizendo, né, de milissegundos, antes que os participantes relatarem estar conscientes de sua decisão de se mover. Então, esse resultado, que foi reproduzido e ampliado por grupos independentes, aí ele vai citar aqui todos os grupos, depois, claro, eu vou deixar o artigo aí embaixo para vocês lerem, parece indicar que a consciência sobre uma decisão de movimento surge somente depois que a decisão foi tomada por processos neurais inconscientes. Eu lembro que eu descobri isso aqui, esse experimento do Libet, assistindo um programa, faz muito tempo isso, cara, assistindo um programa do Jô Soares, aí tinha lá um doutor, provavelmente em neurociência, alguma coisa do tipo, que mencionou esse experimento do Libet, contestando a questão do livre-arbítrio, né? Aquilo chamou bastante atenção. Mas hoje, de novo, né, repito aqui, isso tem sido reavaliado. Bom, aí ele diz assim nessa, enfim, reavaliação. O estudo e suas replicações tiveram um impacto enorme nos conceitos atuais de volição é vontade, tá? E continuam a ser utilizados como um dos principais argumentos contra a existência de uma liberdade de escolha. Isso é muito usado, inclusive, por pessoas que tentam justificar atrocidades. Aí você já começa a perceber as implicações disso, né? Que é um simples experimento laboratorial, controlado, tem implicações sociais também. E muita gente tenta se justificar dessa maneira. E aí quando você pega lá os direitos humanos do assassino, do psicopata, aí vem com toda essa história. Não, mas a gente tem que reavaliar tudo isso, né? De acordo com premissas que se justificam, por exemplo, não só, claro, mas por exemplo, nesse experimento do Libet. Isso é muito sério. Bom, aí é dito assim, parece demonstrar que as nossas ações são determinadas por processos neurais inconscientes, que é basicamente um determinismo naturalista. É determinismo, digo, no sentido forte, ao passo que a consciência é apenas um subproduto tardio do processamento neural, sem qualquer influência por si só, que também tem implicações sérias, né, em outras vertentes, como por exemplo, quando você pensa a questão de alma, de vida após a morte, tudo isso também reverbera aqui, né, numa ideia muito mais puxando para o materialismo do que qualquer outra coisa. Bom, curiosamente, essa conclusão pode ter consequências negativas para as nossas concepções de liberdade e, aí ele está dizendo já, né, responsabilidade, e, portanto, para o funcionamento da própria sociedade, como eu disse. Na verdade, principalmente na questão do direito penal, né, quando você fala aqui de jurisprudência, direito penal, essas coisas pesam também, tá? A ciência também está tocando aí nesse aspecto. Mas tudo isso era contestado, vejamos. Estudos demonstraram que voluntários saudáveis que leem textos que chegam a tais conclusões... Olha, não, cara, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Vamos lá. Estudos demonstraram que voluntários saudáveis que leem textos que chegam a tais conclusões, como a de Libet, têm imediatamente uma maior tendência para trapacear. Se tudo é um determinismo natural e biológico, se as minhas escolhas são subprodutos, então, no fundo, está tudo determinado, eu posso fazer qualquer coisa, que não tem problema nenhum. Aliás, muita gente não percebe isso, mas quando você fala daquela lei de Telema do Aleister Crowley, que eu pretendo até separar um tempinho para fazer um vídeo a respeito, muita gente acha que aquilo é um puro hedonismo. É puro hedonismo, o Aleister Crowley, né, que se dizia ali um místico, esotérico, voltado para o ocultismo, né, e muitas vezes associado ao satanismo e tudo mais. Bom, esse cara aí estava pregando aquela lei de Telema, que significa apenas o hedonismo. Mas muita gente não percebe que a lei de Telema está vinculada a uma tensão entre liberdade e determinação de um conjunto de possibilidades que está debaixo das asas de uma deusa, né, celestial. Isso aí depois a gente pode tratar quando falar aí do mito ocultista da Aleister Crowley. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque no fundo, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né, que é a lei de Telema, tem a ver com um determinismo também. A tensão da liberdade humana com um determinismo forte. Claro que aqui é um arcabouço metafísico. Só que, se tem um arcabouço metafísico, isso reverbera num arcabouço de determinismo naturalista também, né? Obviamente, se você acredita nessa narrativa metafísica. Que, como eu já disse, muitas vezes a metafísica é uma prisão metafísica. Do ponto de vista psicológico, portanto, isso acaba tendo implicações. Então, quando ela diz aqui, quando o artigo diz
que estudos demonstraram que voluntários saudáveis que leem textos ou artigos científicos que chegam a tais conclusões, porque aí você tem um artigo científico que tem uma autoridade, certo? Apesar que aqui eu estou lendo, obviamente, um artigo científico que contesta outros artigos científicos. E a grande realidade é que essas pessoas que assim leem e acreditam nisso têm uma tendência a trapacear, ponto. Uma tendência a serem políticos brasileiros, se é que você me entende, tá? São mais propensos a se conformar às normas do grupo, se o cara tá roubando, então vou roubar também e tudo mais. E mostram redução de comportamento social adequado, demonstram um enfraquecimento do autocontrole, demonstram reações cognitivas prejudicadas. Cara, é muita coisa que acontece aqui. Você vê uma simples autoridade de uma pesquisa que foi feita, um experimento científico, que tem implicações pontuais a respeito da liberdade humana, gera todo esse estardalhaço. Porque é um ponto nevrálgico, certo? É um ponto nevrálgico quando você fala que a consciência é um subproduto. Então, caramba, isso acaba tocando a ponta da pirâmide, certo? E tudo que está abaixo dela acaba reverberando também essa tendência, ainda que está abaixo da pirâmide não compreenda esses meandros da academia, aquilo que está na ponta da pirâmide acaba reverberando sobre essa grande massa, certo? Isso é muito problemático. Aí é dito aqui no artigo, no entanto, um conjunto crescente de evidências sugere que a relação entre a atividade neural e a consciência é mais complicada do que se pensava anteriormente, do que se pensava aquela pesquisa. E outras conclusões podem ser tiradas. Nesse artigo, revisamos os marcadores que têm sido usados para determinar o início da consciência, por um lado, e o início dos processos cerebrais para a preparação do movimento, por outro, e consideramos se eles são válidos e adequados. Bom, ele vai começar falando do potencial do Barrett Shaft, ele dizendo o seguinte: Libet utilizou o início da chamada PA como marcador para o início da preparação do movimento neural. Na verdade, o PA aqui é um potencial de ação de negativo de superfície, lento, que pode ser obtido registrando a EEG, quer dizer, os movimentos repetidos em ritmo próprio, e calculando a média deles no tempo até o início de movimento. Né? Você tem um tempo bloqueado até o início do movimento. É importante explicar aqui que sempre que a gente fala de BP ou PA, eles são potenciais de movimento voluntário. Tá? Então eles se referem àquela ocorrência antes do movimento volitivo, antes do movimento voluntário, certo? Pelo menos dois componentes diferentes podem ser distinguidos. O primeiro componente começa cerca de 2 segundos antes do início do movimento e é distribuído simetricamente, bilateralmente, com um máximo sobre a área motora suplementar, que é denominada com a sigla SMA. O segundo componente começa cerca de 0,4 segundos antes do início do movimento e tem uma distribuição assimétrica com um máximo registrado acima do córtex motor primário contralateral. O uso do componente inicial do BP como marcador neural de geração de movimento interno foi justificado pelos seguintes achados. Aí o artigo vai relatar o seguinte. Número 1. Inicialmente, pensou-se que a PA ocorria apenas antes de movimento de ritmo próprio, mas não antes de movimento de ritmo externo. O início da PA parece ser mais precoce para movimentos pré-planejados do que para movimentos espontâneos. O componente inicial de PA tem muito maior amplitude quando é feita uma seleção entre 2 ou mais movimentos, em comparação com o movimento autorritmado, e é maior antes de movimentos sequenciais do que antes de movimentos únicos. Registros de profundidade intracerebral mostraram que a PA ocorre principalmente em regiões pertencentes ao sistema sensório-motor, ou seja, que é o SMA, córtices motores e sensoriais primários, córtex pré-motor e giro cingulado, mas não em regiões temporais ou parietais. Há um grande conjunto de evidências de que essas regiões estão implicadas na preparação do movimento. Repito, para preparação do movimento. Nesse aspecto reflexivo. Tá? No entanto, os seguintes argumentos sugerem que esse potencial negativo PA não é de fato um marcador adequado para decisões reais de movimento. Olha só, mas representa uma preparação difusa e inespecífica do córtex para tarefas futuras. Então, é dito aqui, ó,
O Barry-Chaft's Potential, que é o BP, pertence à família dos potenciais de corrente contínua, denominado com a sigla CC, cuja origem e geradores não são completamente compreendidos e são motivo de debate. Há evidências de mecanismos neuronais que geram potenciais DC, incluindo potenciais pós-sinápticos, excitatórios em dendridos apicais. Vocês estão percebendo que toda uma linguagem técnica que eu não vou ficar especificando tudo, mas o que importa é saber a conclusão geral, certo? Devido então à entrada sináptica de aferências talâmicas inespecíficas e colaterais axonais, aliás, e hiperpolarização de membrana neural após picos sustentados e coordenados de neurônios. Além disso, fontes de corrente não neurais, como células gliais, concentrações extracelulares de potássio e diferenças potenciais entre os epitélios da barreira hematoencefálica, parecem contribuir, pelo menos tanto para as mudanças potenciais de DC na superfície, e assim mudanças negativas do potencial DC podem ser registradas sob muitas circunferências. Mudanças negativas nos potenciais DC podem ser registradas sob muitas circunstâncias diferentes, incluindo durante a transição do sono para a vigília, estimulação sensorial, mudanças de atenção, hipóxia e ataques epiléticos. Dados estes mecanismos e circunstâncias, os potenciais DC provavelmente representam carga de trabalho, atenção e vigilância regionais inespecíficas em vez de compulsão neural específica. Outro aspecto. Ao contrário do que se pensava inicialmente, potenciais DC semelhantes ao BP também podem ocorrer antes de movimentos externos. Além disso, podem ser observados antes de estímulos externos esperados sem movimentos, ou mesmo antes dos participantes decidirem não se mover. Nesses últimos casos, os potenciais DC geralmente não são denominados BP, mas sim variações negativas contingente, ou estímulo precedente à negativa, pela sigla SPN, devido ao diferente contexto da ocorrência. No entanto, partilham mecanismos e configurações comuns. Em qualquer caso, CNV, que é a variação negativa contingente, e SPN demonstram que esperar um evento futuro é suficiente para desencadear potenciais DC. E, portanto, os movimentos também podem não ser necessários para a geração de BP. Um potencial DC semelhante a BP também precede o início das dicas visuais instruídas aos participantes a mover um dos dois botões relativo àquele experimento do Libet, e assim o potencial semelhante ao BP começou pelo menos 600 milissegundos antes que os participantes pudessem saber quando ou qual mão mover, sugerindo assim que isso está relacionado à expectativa da tarefa e não à preparação real do movimento. Olha que interessante, uma coisa diante daquele experimento, ainda que controlado, relativa à expectativa e não à preparação. Outro ponto, nem todos os movimentos individualizados são precedidos por um BP, que é o preconizado pelo experimento do Libet. Portanto, o BP não é necessário para a geração de movimentos internos. Também, a amplitude e configuração do BP podem ser, sobretudo, a outros potenciais. Aí ele vai dizer aqui no artigo, mesmo flutuações aleatórias na atividade neural podem produzir um potencial semelhante a PA, se a decisão do movimento for baseada em cruzamento do limiar dessas flutuações. Outro, lesões no córtex parietal posterior. Lembrando, você não precisa conhecer todos esses termos técnicos, o importante é saber que de fato há uma contestação desse paradigma do relógio de Libet. Então, lesões do córtex parietal e no cerebelo levam a uma redução importante ou mesmo desaparecimento do quê? Do potencial negativo, ou seja, da ação anterior ao movimento volitivo, do PA, sugerindo que esta depende não apenas do sistema motor, mas também de redes neurais mais distribuídas. O início do componente inicial, isso aqui é importante, né? O início do componente inicial da PA não varia com o tempo relatado de consciência. Isso fornece evidências contra a conclusão de Libet de que os processos neurais subconscientes ou inconscientes, como queira, subjacentes à PA, são a causa da consciência subsequente das decisões motoras.
Bom, eu não sei se vocês estão entendendo, né, o que está sendo posto aqui pelo artigo, mas, enfim, é uma contestação importante da ideia de que o livre-arbítrio é um produto a posteriori, ou supostamente livre, porque se é um produto a posteriori nem seria livre, né, propriamente dito. Mas, em termos simples, o Libet, pelo seu método do relógio, descobriu que o cérebro, descobriu assim, né, interpretou isso e descreveu dessa forma, que o cérebro mostra atividade antes da pessoa declarar ter decidido conscientemente se mexer, ponto. Em termos simples é isso. Só que ele concluiu que essa atividade cerebral inconsciente vem antes e causa a nossa decisão consciente. Então, supõe-se que a consciência vem depois dessa ação inconsciente. Daí, o que a gente está vendo aqui neste artigo é que se descobriu que o momento em que começa essa atividade cerebral, que a gente está chamando aqui de BP ou PA, não tem uma relação fixa. Não tem. Quando a pessoa diz que tomou a decisão consciente. É uma correlação, mas não é necessariamente uma causalidade. Então, às vezes, a atividade cerebral ela começa mais cedo em relação ao momento da decisão relatada. Só que, às vezes, começa mais tarde. Então, essa variação demonstra que não necessariamente a consciência está sendo, digamos, produzida ou causada. E daí, isso indica que o PA ele não reflete diretamente o surgimento da intenção consciente. Esse é o ponto. O artigo ele vai dizer que os resultados enfraquecem, portanto, a ideia de que os processos cerebrais inconscientes antecedem e causam nossa decisão consciente, porque a relação exata ainda não é clara. Nós temos uma correlação evidente entre cérebro e mente, entre a relação consciência e atividade cerebral, óbvio que sim. Mas esse processo de causalidade entre um e outro não está esclarecido de modo algum. Tá? Esse é o ponto. Né? Quer dizer, você não tem uma sincronia consistente entre esse potencial inconsciente e essa ação volitiva a posteriori. Eles estão apenas correlacionados. Então há um problema aqui de avaliar o que é causalidade e o que é correlação. Uma correlação significa que eles ocorrem relacionados no tempo, mas não que um determina o outro de forma causal e direta. Então essa diferença tem que ficar muito clara quando alguém vai, sei lá, na televisão, em qualquer lugar aí, ou na internet, falar do experimento de Libet como se fosse uma prova de que não há mais livre-arbítrio. Mas você está falando no sentido de causalidade, quando hoje se entende muito mais no sentido de correlação. Ou seja, a consciência não é um subproduto desse processo. Pelo contrário, né? A consciência, tudo bem, a consciência pode ter um processo gradual ali. Tá? Você passa de um estágio para o outro. Mas, no fundo, tudo é você propriamente dito. Tá? Então, a atividade cerebral relacionada à tomada de decisão, ela pode se desenvolver em etapas com diferentes componentes da consciência surgindo em momentos distintos, como é o caso do reflexo, quando você desvia de uma pedra. Você não está pensando necessariamente se você tem que se desviar da pedra ou não, vamos meditar aqui, não dá tempo, você tem que agir, você tem que agir rapidamente. Mas você age em quê? Em preservação à sua integridade corporal, à sua integridade física, mas que reverbera também em todos os estágios da sua consciência. No fundo, você é consciência com estágios também de consciência. Então, isso significa que a consciência ela tem um papel muito mais proativo do que se pensava anteriormente. Mas vamos continuar lendo o artigo aqui, né? Ele vai falar assim, ó. Embora Libet tenha utilizado o melhor marcador disponível de processamento motor neural da sua época, sua validade é controversa hoje. Lembrando que esse artigo, olha, se não me engano, esse artigo aqui é de 2013, depois eu vejo a data aqui direitinho, mas é mais ou menos desse ano. Ou seja, uns 11 anos atrás. A atividade na AMS, outra sigla, e nas áreas motoras primárias contribuem para PA, tá? Mas também parece ser fortemente influenciada por processos inespecíficos e até mesmo não neurais. O significado de PB permanece, portanto, obscuro. Parece estar relacionado à atenção inespecífica e à expectativa, olha só, da tarefa, relativa ao quê? Ao experimento. Caso em que indica apenas que os participantes do estudo se prepararam para alguma tarefa futura em cada tentativa. Só para a gente ter uma ideia aqui, deixa eu só repassar para vocês o experimento, né? O que é, enfim, o paradigma do relógio de Libet? Basicamente, o cara aperta o botão e se verifica em milissegundos que o cérebro estava preparado antes da decisão efetiva de apertar o botão. Só que o estudo está dizendo aqui a diferença de uma expectativa da preparação do próprio experimento.
Parece estar relacionada à atenção inespecífica e à expectativa da tarefa, caso em que indica apenas que os participantes do estudo se prepararam para alguma tarefa futura em cada tentativa. Além disso, os processos relacionados com o motor podem contribuir para a sua amplitude, mas pode ser difícil discriminar entre componentes relacionados com o motor e componentes inespecíficos. Consequentemente, o início do potencial negativo aparece, ou melhor, parece ser um indicador não confiável do momento em que o cérebro começa a preparar o movimento. No entanto, a questão de como e quando as considerações conscientes influenciam as decisões e ações continua importante. Vários grupos tentaram, portanto, encontrar melhores marcadores para investigar processos de decisão neural, o que poderia nos permitir abordar a questão original de Libet de forma mais adequada. Aí ele vai citando aqui vários outros estudos, vai falar aqui do potencial de prontidão lateralizado, que é o LRP. É uma variante do BP e um marcador mais específico para a preparação do movimento. Tá? Ele é obtido subtraindo-se o potencial negativo do eletrodo central localizado sobre o hemisfério do mesmo lado, do membro movido da PA do eletrodo do lado oposto. É meio confuso, eu sei, mas eu acho que vocês estão entendendo a parte central desse artigo, que é o mais importante. Então, independente dessa linguagem mais técnica e esotérica à luz do estudo da neurociência, vale a gente tentar compreender a essência do artigo. Bom, depende principalmente do componente tardio desse potencial negativo, do PA, que está mais diretamente relacionado à preparação real do movimento do que o componente inicial. Muitos estudiosos usaram o LRP em uma ligeira modificação do paradigma original de Libet. Em vez de apenas realizar movimentos repetidos e individualizados com uma mão, os participantes do estudo também tiveram que escolher entre movimentos da mão esquerda e direita em cada tentativa. Essa modificação permitiu-lhes usar o início da PRL como movimento, outra sigla aqui, como o momento, aliás, em que o cérebro decidiu preparar o movimento da mão contralateral em vez da mão ipsilateral. Complexificaram um pouco mais, tá, os movimentos de decisão. Esse tempo foi novamente comparado com o tempo de decisão conscientes que os participantes relataram usando o paradigma do relógio do Libet. Eles observaram que os participantes relataram estar conscientes de sua decisão em média 350 milissegundos antes dos movimentos, enquanto o LRP já começou cerca de 800 milissegundos antes dos movimentos. Assim, os participantes relataram estar conscientes das suas escolhas apenas cerca de 450 milissegundos após o cérebro ter começado a preparar a ação escolhida. Isso confirma a descoberta original do Libet com um marcador mais robusto de preparação motora neural. Além disso, os tempos de início do PRL apenas precederam, mas ao contrário do PB, aliás, também covariaram sistematicamente com os tempos de intenções conscientes relatados pelos participantes. Os tempos não foram os mesmos. Um estudo recente avaliou potenciais DC no córtex motor com uma transformada laplaciana de registro de EEG de superfície e relatou resultados semelhantes. Bom, mas esse aí é o início da análise, porque se você, por exemplo, você pode falar aqui do artigo sobre os preditores de movimento fMRI, que de certo modo também chegaram a uma conclusão similar à do Libet. O artigo vai dizer assim, ao usar classificadores sofisticados para aprender e decodificar as intenções dos participantes humanos a partir dos sinais de fMRI, os pesquisadores foram capazes de prever com uma probabilidade pequena, mas significativa, de 55% a 60% de decisões futuras até 7 segundos antes do participante relatarem ter tomado conhecimento de suas decisões e até 8 segundos antes dos movimentos reais. As primeiras previsões poderiam ser feitas ao observar os padrões de atividade de fMRI no córtex frontopolar. Aí vai explicando, né, todos esses detalhes aqui. A questão da taxa de disparo neural e por aí vai. Só que aí ela vai dizer assim, estudos recentes usando registros de EEG intracraniano, relativo aqui a oscilações de alta gama, e da superfície demonstraram que oscilações neurais rápidas na chamada faixa de frequência gama e gama alta são marcadores confiáveis e específicos de processamento neural local que superam o EEG, MEG tradicional, e também o que a gente citou agora, que é o fMRI, marcadores em resolução espaço-temporal combinada. Daí as conclusões.
Assim como os ritmos EEG, MEG mais lentos, as oscilações gama e gama alta resultam de correntes pós-sinápticas e, portanto, refletem a entrada sináptica. No entanto, em contraste com outros ritmos, eles também se correlacionam com a taxa de picos de neurônios próximos. Consequentemente, eles também contêm informações sobre a saída da computação neural local. Em segundo lugar, ao contrário de outros ritmos EEG, MEG, eles se correlacionam positivamente com a resposta hemodinâmica da fMRI. Consequentemente, eles refletem a atividade neural local e têm uma resolução de tempo muito melhor do que a da fMRI, certo? Eles são espacialmente mais focais e mais específicos da tarefa do que oscilações neurais lentas e potenciais relacionados ao... Deixa eu tomar uma água aqui. A minha garganta não aguenta. Em quarto lugar, nas gravações intracranianas, eles têm uma relação sinal-ruído suficientemente alta para permitir o rastreamento até mesmo do curso temporal do processamento neural em tentativas únicas. Bom, as oscilações gama altas são, portanto, excelentes índices de atividade neural. Então você está falando do índice de atividade neural EEG, MEG, também do fMRI. Agora, quando se refere às oscilações de gama alta, elas são índices de atividade neural para avaliar a dinâmica do processo cortical muito efetivas. Aí é dito, avanços nos algoritmos de localização de fontes permitem reconstruir ritmos gama elevados, também a partir de gravações de superfície, dadas as repetições suficientes de uma tarefa. Daí é possível observar o cérebro decidir, isso aqui que é a parte importante, tá? É possível observar o cérebro decidir, observar os processos neurais dinâmicos subjacentes à tomada de decisão humana. Aí tem alguns estudos que comparam marcadores de alto gama de processamento neural com tempos subjetivos de início de decisão obtidos com o método do relógio introduzido por Libet. E verificou-se que os participantes relataram estar conscientes sobre suas escolhas no momento em que a atividade gama alta no córtex motor contralateral, ao dedo movido, começa a aumentar mais do que a atividade gama alta no hemisfério ipsilateral, indicando que o cérebro começa a se preparar à ação escolhida. Portanto, pessoal, ao usar a atividade gama alta do córtex motor como marcador específico de preparação do movimento cortical, não houve, repito, não houve evidência de um início tardio da consciência em tarefas de escolha forçada, certo? Aí ela vai falar aqui aí o artigo vai se reportar aqui a dinâmica neural da decisão de movimento. Eu vou pular algumas coisas aqui, deixa eu ver. Os diferentes marcadores produzem resultados altamente variáveis. O tempo de início altamente variáveis dos eventos neurais que prevêem decisões sugere fortemente que os diferentes marcadores capturaram diferentes estágios no processo dinâmico de tomada de decisão. Mas quais são essas fases, em que ponto da sequência de ativação neurais os participantes relataram estar conscientes de sua intenção? Várias revisões excelentes propuseram modelos sobre a dinâmica neural das decisões motoras. Haggard sugeriu que a volição humana envolve 4 estágios distintos de processamento. Então você tem a decisão precoce, quais decisões mais tardias e a ação. A decisão precoce, novas motivações e razões para a ação aparecem e assumem o controle do sistema de ação a partir da resposta rotineira baseadas em estímulos. Sobre as decisões, a pessoa primeiro seleciona um objetivo entre diversas opções e depois os movimentos necessários para atingir esse objetivo. Em terceiro lugar, as decisões tardias. Um modelo futuro é construído com base em informações sobre a ação voluntária escolhida e comparado com a descrição inicial do objetivo. Essa verificação final poderá resultar em ajustes ou mesmo no aborto total, ou seja, um veto. Né? Você toma a decisão e veta aquela decisão do movimento planejado. Somente nessa fase é feita a escolha definida por uma ação, que é a ação escolhida e executada, portanto efetivada. Essa sequência adapta-se a diferentes contextos de escolha. No caso de decisões simples de ritmo próprio, conforme estudadas no paradigma original de Libet, a decisão, qual pode estar ausente enquanto o tempo de ação recebe mais atenção. Isso parece estar associado a um recrutamento particular da área motora pré-suplementar. Gugginsberg localizaram atividades de alta gama a partir de gravações de magnetoencefalografia,
que é o MEG, obtidas durante decisões de escolha forçada de duas opções com e sem informação perceptual. As ativações cerebrais observadas durante esse contexto de escolha foram divididas em 4 estágios de processamento sobreposto, correspondentes a 4 etapas cognitivas de escolha. Daí você tem, primeiro, percepção das opções mediadas pelos córtices sensoriais primários e secundários, por exemplo, o indivíduo vê 2 tipos de sorvete. Em segundo lugar, repercussão de informações sobre o valor de opções. Se as duas opções forem perceptualmente diferentes, a informação sensorial é analisada por áreas cerebrais especializadas. Por exemplo, comparam-se a aparência e o preço das opções, recordam-se memórias de experiências anteriores, porque o indivíduo é, por si, um agente que tem experiências particulares, tá? Então isso pesa na hora da decisão, daí experiências anteriores, com as opções e analisam-se, portanto, as preferências pessoais, né, de novo, o histórico daquele sujeito em questão, para escolher, nesse exemplo aqui, o sorvete. Daí você tem também a atribuição de um valor global a cada opção e formação de intenção correspondente à opção com maior valor atual. Essa fase parece envolver o córtex parietal, e a AMS. Se as opções forem perceptualmente iguais, o lóbulo parietal inferior é ativado. A execução da ação correspondente à escolha mediada pelo córtex motor. Aí você tem dinâmicas semelhantes que foram descritas em outros estudos com outras frequências de oscilação neural. As decisões livres, sem discriminação perceptual do valor das opções, baseiam-se no aumento do recrutamento dos lóbulos parietais inferiores, bilaterais e do cerebelo, em comparação com decisões com informação perceptiva. Mais importante ainda, as decisões livres podem ser previstas antes das decisões com restrição de valor, e possivelmente até mesmo a partir de ruídos aleatórios no pico neuronal. As etapas de avaliação levam a um acúmulo de atividades nas áreas motoras mesiais, até cruzar um limiar que finalmente leva à liberação da ação selecionada. Bom, em resumo, os diferentes preditores neurais de decisões futuras relatados na literatura provavelmente capturam diferentes estágios de processamento de decisão neural e são derivados de diferentes tipos de decisão. Por exemplo, os padrões de fMRI no córtex frontopolar podem corresponder a estágios iniciais de decisões livres. Você tem que estar correlacionando isso com o fato de que a ação do corpo é dada pelo mecanismo cerebral, certo? Você tem biologia, você tem química, você tem eletricidade envolvida. Então você tem um aspecto mecânico envolvido, o que não implica, de novo, que a consciência tenha sido produzida, mas que, neste caso aqui, esteja correlacionada com essa ação mecânica. Por isso que ele está falando, em contraste, atividades gama alta no córtex motor primário está provavelmente relacionada aos estágios finais de preparação de execução da ação. Isso pode explicar as grandes diferenças nos tempos de início desses marcadores, como do fMRI. Voltando à questão de Libet, quando é que, na sequência do processamento de escolha neural, os humanos reportam tornar-se conscientes de suas intenções? Para resolver isso, Gugsberg, 2011, reconstruíram ativações de alta gama durante uma tarefa de escolha forçada no momento subjetivo relatado de intenções conscientes. Eles encontraram ativações significativas em regiões cerebrais responsáveis pela formação de intenções, ou seja, na AMS no córtex parietal posterior. Este foi o caso tanto para decisões gratuitas como para decisões com restrição de valor. Olha a minha água aqui. Consequentemente, os participantes relataram o início de sua decisão aproximadamente no momento em que a atividade de alta gama aumenta nas áreas do cérebro responsáveis pela intenção. Pouco antes da atividade de alta gama no córtex motor primário, indicar a preparação de movimento escolhido. Isso sugere que a volição consciente é relatada no final da fase de decisão, quando a intenção final é formada e pouco antes do modelo futuro ser aceito e liberado para a execução. É provável que os participantes relatem os seus impulsos motores conscientes no estágio semelhante de formação da intenção final, também no caso de movimentos individualizados, conforme estudado no paradigma original de Libet. Mas agora, vários estudos foram capazes de prever decisões futuras já a partir de processos neurais que ocorrem muito antes desse estágio tardio de tomada de decisão. Os participantes não relataram estar conscientes de sua decisão durante esses estágios iniciais, embora as escolhas pudessem ser previstas a partir de marcadores de atividade neural.
Isso significa que as decisões são geradas inconscientemente? Aí, se for isso, então estamos com Libet de novo. Bom, antes de podermos concluir isso, precisamos verificar se as medidas utilizadas para determinar o tempo de início das decisões conscientes são válidas. Ela vai falar aqui dos marcadores de consciência e metaconsciência. A tarefa do relógio desenvolvido por Libet e suas variantes posteriores são utilizadas para obter relatórios subjetivos dos participantes do estudo sobre o tempo de início das decisões na consciência. Uma suposição implícita subjacente às conclusões de Libet é que esses tempos relatados são índices imparciais dos verdadeiros tempos de início das decisões conscientes. E esta suposição justificada, fica a pergunta. As descobertas a seguir apoiam a validade do relógio de Libet para determinar tempos subjetivos de eventos. O Libet verificou em seu estudo original que os participantes foram capazes de relatar com relativa precisão o início dos tons e movimentos dos dedos. Os tempos relatados de movimentos dos dedos foram relativamente robustos às manipulações das características físicas do ponto rotativo e as diferentes instruções dadas aos participantes. No entanto, estas validações baseiam-se no calendário de eventos externos. Quando se trata do momento das intenções internas, acumulam-se evidências de que o método do relógio de Libet é problemático. Assim, existem várias outras interpretações possíveis dos relatórios atrasados de decisões conscientes que discordam da conclusão de que as fases de decisão anteriores aos tempos relatados são, de fato, inconscientes. Primeiro, os tempos subjetivos de início da intenção são influenciados pelas informações perceptivas obtidas durante e após a decisão. Assim, é possível manipular os tempos de decisão relatados apresentando um sinal auditivo enganoso logo após os movimentos das mãos escolhidos pelos participantes. Ou perturbando transitoriamente o processo neural logo após os movimentos com pulso magnético aplicado à sigla, de novo aqui é SMA. Da mesma forma, a velocidade de rotação do relógio tem um impacto significativo e confuso nos tempos de intenção relatados pelos participantes. Outra questão diz respeito às instruções dadas aos participantes do estudo para relatarem o momento em que tomam sua decisão motora consciente, ou quando sentem vontade de se mover. É provável que os participantes tenham interpretado isso como tendo que indicar o momento em que uma decisão final foi alcançada, e uma intenção correspondente feita, e não como o momento em que começaram a considerar a opção. Porque é um considerar para a tomada de decisão. Ora. Na verdade, como discutido acima, os tempos relatados pelos participantes correspondem ao tempo de aumento da oscilação gama alta nas regiões do cérebro responsáveis pela formação da intenção final. Isto, no entanto, não significa necessariamente que os estágios de decisões anteriores, dos quais os preditores de movimento anteriores foram extraídos, fossem inconscientes. Durante a tomada de decisão, as escolhas são baseadas em valores atribuídos às opções disponíveis, já que é um estudo controlado. Assim, as etapas de avaliação das opções devem determinar, pelo menos para escolhas racionais, a decisão tomada nas etapas subsequentes de intenção, de modo que seja escolhida a opção com maior valor subjetivo final. Portanto, não é surpreendente que se possa decodificar com uma certa probabilidade decisões futuras a partir de processos neurais iniciais subjacentes à avaliação de objetivos e à representação de valores. Os participantes do estudo podem não ter relatado a sua decisão neste momento simplesmente porque ainda não era definitiva e não porque foi iniciada inconscientemente. Se os participantes tivessem sido instruídos a relatar o momento mais precoce em que começaram a considerar, veja bem, conscientemente as opções, provavelmente teria sido relatado tempos de início muito anteriores que poderiam até ter correspondido aos tempos obtidos com os classificadores de fMRI. Um terceiro ponto. As tarefas subjetivas de tempo produzem uma medida binária do conteúdo da consciência ao longo do tempo, antes do tempo de início relatado. A consciência das decisões está ausente no momento relatado, ela torna-se presente. Em contraste, os marcadores usados para avaliar o início dos processos neurais que medeiam as decisões são medidas contínuas de voltagem. No caso, você tem aqui as oscilações. Essas medidas contínuas de voltagem, você tem a
PA-LRP, gama ou gama alta. Taxa de pico ou probabilidade, que também é no caso aqui dos classificadores fMRI. Porém, como mostrado acima, a decisão por um movimento não aparece abruptamente de forma binária, do inconsciente para o consciente, mas é construída gradativamente. Assim, o paradigma de Libet impõe uma tradução de tendência contínua de optar por um movimento para uma medida binária. Dependendo de quando os participantes definirem o ponto de corte para essa tradução binária, isso inevitavelmente levará a um atraso menor ou maior no início relatado da consciência. Então, essas oscilações de milissegundos, muito maior, muito menor, qual é o problema? Por que tem essas oscilações? Na verdade, foram mostrados que quando os participantes podem usar uma medida contínua para indicar a sua tendência para uma decisão de movimento, como o movimento de joysticks, eles relataram tornar-se conscientes das suas decisões muito mais cedo do que o sugerido por medidas binárias. Daí o porquê o relógio de Libet requer uma tradução da experiência contínua de consciência para um tempo de início binário. Isso é a questão binária problemática. Em quarto lugar, consideremos o que realmente acontece na mente e no cérebro dos participantes quando eles introspectam o momento de início de suas decisões conscientes. Uma resposta direta já proposta pelo filósofo brentano, que é aquele cara que precede a fenomenologia do Edmund Husserl. Aliás, tem um vídeo sobre Husserl aqui no canal, está disponível em podcast também. Mas enfim, uma resposta direta então, já proposta pelo brentano, seria que a introspecção surge direta e automaticamente do processo consciente contínuo, certo? Os participantes realizam as tarefas do paradigma Libet com diferentes pensamentos entrando na consciência, e assim que o conteúdo da consciência for de sua decisão, eles podem automaticamente memorizá-la e relatá-la. No entanto, diversas linhas de evidência sugerem que não é tão simples do modo como foi posto pelo experimento do Libet. A tradição fenomenológica, que é particularmente devotada ao exame da mente com introspecção, há muito aponta que a consciência contínua não é a mesma coisa que introspecção. Aí você pega o Husserl e vários outros autores. A consciência contínua de primeira ordem é definida com a experiência direta, contínua e refletida, enquanto a introspecção, também chamada de metaconsciência, é definida como uma representação adicional, intermitente e explícita dos conteúdos da consciência de primeira ordem. Experimentar decisões de movimento individualizadas seria um exemplo de conteúdo na consciência de primeira ordem, ao passo que determinar que acabei de tomar uma decisão, como é exigido no paradigma do relógio Libet, é um exemplo de introspecção. Pesquisas mais recentes corroboram experimentalmente que existem dissociações entre a consciência contínua de primeira ordem e a introspecção intermitente, e que a introspecção pode levar a transformações e deturpações da experiência consciente original. A consciência de primeira ordem e a introspecção também se dissociam em relação às estruturas neurais das quais dependem. A consciência de primeira ordem da intenção de movimento está associada a uma ativação do córtex parietal posterior, enquanto a introspecção dos tempos de intenção com o relógio de Libet ativa áreas cerebrais adicionais, os giros angulares e bilaterais. A estimulação elétrica provoca um desejo de mover uma parte específica do corpo em uma direção específica e até mesmo um movimento físico com intensidades de estimulação mais fortes. Por outro lado, a estimulação elétrica dos giros angulares induz a impressão de desejo de movimento, o que é bastante específico em relação ao movimento a ser realizado e não é acompanhado pelo movimento real, mesmo com fortes intensidades de estimulação. A diferença entre o aspecto endógeno das estimulações angulares e o caráter obrigatório de preparação motora das estimulações SMA se ajusta bem às suas diferentes implicações na introspecção versus consciência de primeira ordem. Além disso, pacientes com lesões nos giros angulares são incapazes de introspeccionar no momento de sua decisão, mas mantêm a capacidade de tomar decisão consciente de primeira ordem. Bom, e aí é que isso sugere que os giros angulares medeiam a introspecção de decisões, mas não as próprias decisões. Portanto, a consciência não é produto a posteriori. O SMA pode, de fato, ter um papel duplo e contribuir adicionalmente para relatórios introspectivos de tempos de eventos. Após um pico de ativação precoce durante a formação da intenção, ela é reativada após a execução da ação. E essa reativação pós-ação parece ter um papel causal na introspecção dos tempos dos eventos. Embora seja possível interpretar ou fazer interpretações diferentes para cada uma dessas descobertas,
elas sugerem, juntamente com evidências comportamentais, que humanos saudáveis recrutam redes específicas de introspecção para aceder e relatar processos neurais relevantes, veja, em redes separadas de tomada de decisão. Isso significa que os tempos subjetivos dos eventos obtidos com o relógio de Libet não refletem diretamente a experiência consciente original ou de primeira ordem dos participantes, que é mediada por redes de tomada de decisão, mas dependem de interações com processos adicionais de introspecção. Os processos de introspecção podem distorcer assim a experiência consciente original. Como os mecanismos neurais de introspecção têm restrições de recursos, eles são suscetíveis a interferências com outras atividades neurais em andamento. E assim a introspecção pode ser perturbada por tarefas concorrentes que requerem recursos neurais em estreita proximidade temporal com o ato de introspecção, como de fato foi observado em numerosos estudos, eles vão citando aqui todos eles. Além disso, a introspecção pode deturpar a experiência original. Por exemplo, quando alguém relata verbalmente experiências não verbais ou ambíguas. Em conjunto, as evidências de diversas linhas de pesquisa sugerem a existência de dois níveis hierárquicos de consciência, uma consciência da primeira ordem e uma consciência introspectiva intermitente, também chamada de metaconsciência. A consciência contínua é a experiência direta, de primeira ordem e irrefletida, que temos do que acontece na nossa mente e no nosso corpo, como as emoções, que diferem dos sentimentos, justamente pela irreflexão. Já a introspecção é a capacidade de reanálise explícita dos conteúdos da nossa consciência contínua, como, por exemplo, o refletir sobre as emoções. Na fenomenologia, a grosso modo, a intencionalidade é a capacidade da consciência de se dirigir a algo fora de si mesma, como um objeto, uma pessoa, uma ideia, etc. A intencionalidade é o que dá sentido e direção à nossa consciência e às nossas ações, e apesar do estudo em questão não dizer isso, penso que a intencionalidade engloba ambos os processos citados. Assim, o que Benjamin Libet chamava de decisão volitiva posterior a ações cerebrais inconsciente, potencial de prontidão, nada mais era que o processo a posteriori de metacognição. Ora, a metacognição se segue na consciência de primeira ordem, sensações e percepções, e não a inconsciência. Relatos subjetivos obtidos no paradigma de Libet surgem na metaconsciência. Assim, embora o estágio inicial de decisão pareça ser meta-inconsciente, que é diferente de consciente, isto é, ignoradas ou inacessíveis à introspecção, que é metaconsciência, eles ainda podem ser conscientes de primeira ordem. Olha só. A evidência de que este é realmente o caso vem de um estudo que utilizou um método alternativo ao relógio de Libet para determinar o início das decisões de movimento consciente. Os participantes receberam tons em intervalos aleatórios antes dos movimentos individualizados. Cada tom levou-os a decidir imediatamente, em vez de usar a recordação post-hoc, como no paradigma de Libet. Lembremos que post-hoc é uma expressão latina que significa depois disso, logo por causa disso. É uma falácia lógica que ocorre quando se assume que existe uma relação causal entre dois eventos apenas porque eles acontecem em sequência. Por exemplo, se alguém diz que toda vez que chove, eu fico gripado, logo a chuva me causa gripe, está cometendo a falácia post-hoc. Essa falácia ignora outras possíveis causas ou fatores que podem explicar a relação entre os eventos. A falácia post-hoc é um tipo de falácia de causa falsa, um erro de raciocínio que atribui uma causa incorreta a um efeito. Então, o início das decisões conscientes medidas com este método alternativo revelou-se muito mais cedo do que quando medido com o relógio de Libet, ou seja, em média 1,4 segundos antes dos movimentos. Em suma, diversas linhas de pesquisa demonstram consistentemente limitações do método do relógio utilizado no paradigma de Benjamin Libet, embora a gravidade dessas limitações ainda seja um tanto controversa. Na melhor das hipóteses, os tempos de início das intenções conscientes obtidas com o método do relógio são meramente imprecisos. Alternativamente, eles podem representar inferências metaconscientes, em vez de experiências consciente primária da intenção. No pior dos casos, os humanos não têm acesso introspectivo às suas intenções e apenas relatam confabulações post-hoc ou post-hoc baseadas em percepções sensoriais durante e após a ação. Em qualquer caso, o método do relógio não consegue capturar os conteúdos iniciais da consciência durante a avaliação dos objetivos. Ponto. Muitas dessas preocupações também se aplicam
a uma variante de fMRI do método do relógio de Libet. Portanto, não está claro se os participantes estão cientes dos processos neurais iniciais que são preditivos para decisões subsequentes. Bom, aí é dito aqui assim, né, você vai ter um sumário das conclusões. Então vamos lá. O trabalho de Libet inspirou gerações de pesquisadores e deu início a uma busca experimental ainda em andamento sobre a interação entre o processo neural e a consciência. Ele foi o primeiro a mostrar que as decisões não são eventos instantâneos ou puramente mentais, mas que representam a leitura de um processo cerebral de implementação. No entanto, as descobertas obtidas com o paradigma do relógio do próprio Libet ainda parecem sugerir que a consciência das intenções é um evento único e instantâneo. A maioria das interpretações atuais da pesquisa inspirada por Libet assume que os processos de decisão neural inconscientes se acumulam até cruzarem um limiar que permite o aparecimento instantâneo de uma intenção consciente plena. Contudo, este aparecimento instantâneo de intenções conscientes pode ser um artefato do método utilizado para avaliar os conteúdos da consciência. Estudos que utilizaram alternativas diferentes ao relógio de Libet sugeriram que a consciência da intenção é um processo de vários estágios, assim como os mecanismos neurais das decisões motoras. O tempo de intenções conscientes relatado pelos participantes pode, portanto, ser apenas o culminar de deliberações conscientes anteriores, e não um evento único e instantâneo, tipo mágica. Se isso for verdade, o atraso entre o início dos preditores neurais de decisão motoras e intenções conscientes relatados com o relógio de Libet não se deve a processos neurais inconscientes, mas a avaliações conscientes que ainda não são definitivas. Os dados atualmente disponíveis não permitem tirar conclusões definitivas e outras interpretações são igualmente possíveis. Então, você coloca isso aqui, pelo menos do ponto de vista de uma avaliação técnico-científica. Você coloca uma suspensão no juízo. Mas, do ponto de vista filosófico, eu não tenho suspensão do juízo. Eu já admito, né, que o homem tem, de fato, livre agência, ponto. Por N evidências que estão no campo da filosofia muito mais do que de experimentos pontuais e, portanto, recortes da realidade, como é feito aí na pesquisa científica. Mas, enfim. Aí é dito assim, na verdade, há casos em que as decisões motoras são claramente iniciadas inconscientemente. Pode ser o caso, por exemplo, de reflexos. A questão de saber se os preditores neurais iniciais do resultado da decisão são conscientes ainda não foi resolvida e requer métodos mais refinados para avaliar a consciência. No entanto, o modelo aqui proposto é consistente com as descobertas atuais, sem colocar em questão a nossa convicção de que podemos influenciar conscientemente as decisões motoras. Também isso é um fato, né? Se não me engano, o próprio Libet concorda que ações conscientes podem influenciar, evidentemente, né, do ponto de vista não a curto prazo, mas a longo prazo, o próprio cérebro. Quer dizer, suas decisões ou volições, reciprocamente, podem mudar o seu cérebro. Assim como se supõe no paradigma de Libet que o cérebro determina a consciência, mas isso é um paradigma dele, né? Mas ainda em Libet já há essa reciprocidade, fora dele então nem se fala. Dadas as observações recentes de que negar a existência do livre-arbítrio tem consequências comportamentais negativas, esta nova conclusão poderia ter relevância comportamental significativa. E do ponto de vista filosófico, é óbvio que tem, né? Tal como a avaliação da atividade neural, a medição da consciência acaba por ter as suas armadilhas e requer cuidados especiais. Aliás, para quem tem transtornos mentais, consideremos que muitos fazem crítica à catalogação de doenças mentais, transtornos mentais, né, em psiquiatria. Existe crítica também a respeito desse tipo de catalogação. Mas, mesmo considerando, tá, esses transtornos e seus diagnósticos, devemos considerar que a partir do momento que você não acredita que tem livre agência para lidar com eles, você não tem condição alguma, diria quase zero, de lutar contra esse tipo de deformidade, digamos assim, mental. Então, o fato de você ter livre agência é sumariamente fundamental para você vencer qualquer tipo de transtorno, cara. Agora, se você parte de um paradigma tão enrijecido e pobre como o do Libet, como é que você vai lidar com suas mazelas ou crises, né? Até mesmo depressivas? Fica bem difícil. Agora, se você admite a livre agência e a emergencialidade da consciência, ainda que você seja materialista, porque há materialistas que admitem o reducionismo e há materialistas na filosofia da mente que admitem a emergencialidade. Então, no mínimo, não seja reducionista, né?
Isso digo não só porque é uma questão de dever ser, como se você abandonasse a descritividade. Não. É porque há, sim, a possibilidade de uma descritividade nesse sentido, e muito mais forte do que a evidência reducionista. Então, por fim, né, o artigo diz assim, no entanto, não há... deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Tal como a avaliação da atividade neural, a medição da consciência acaba por ter as suas armadilhas e requer cuidados especiais. No entanto, não há razão para voltar ao raciocínio behaviorista de que qualquer estudo científico que utilize introspecção e relatos objetivos seja fútil, né? Aí você tem as aporias do behaviorismo, que também é um tipo de determinismo, claro, é biológico, não metafísico, e não só o behaviorista, como o materialista tem essas tendências estranhas aí. Pelo contrário, os esforços futuros deverão ter em conta o conhecimento atual sobre a estrutura hierárquica da consciência e a validade dos diferentes métodos de medição da consciência, que é daí eu recomendo o estudo mais aprofundado da fenomenologia do Edmund Husserl. Estude fenomenologia, principalmente se você for psicólogo. Estude isso, para você não cair nas aporias behavioristas. Agora que temos disponíveis marcadores válidos de processamento neural, deveríamos tentar desenvolver e utilizar marcadores refinados também para a avaliação dos conteúdos da consciência. Em particular, parece ser importante minimizar o efeito distorcido da metaconsciência e das percepções post-hoc. Existem várias alternativas promissoras ao relógio de Libet. Embora possa ser difícil evitar todas as inferências da metaconsciência, as seguintes estratégias foram propostas para favorecer a apreensão da consciência de primeira ordem. Bom, e assim finaliza aqui o artigo. Então acredito que isso aqui seja muito útil, né, para nós lidarmos com esse paradigma que tem frutos tão maléficos, né, para a sociedade, com a pecha de ter uma autoridade acadêmica, quando na verdade já existem relatos que possibilite, né, pensar também até a mesma consciência de primeira ordem desses processos decisórios a posteriori. Então finalizo por aqui e até próximos podcasts. O erro de Libet corresponde a dizer que seres humanos não têm acesso às suas próprias intenções, mas na vida prática isso é inviável. Podemos fazer exame de consciência, justamente para trazer à tona questões internas pouco refletidas. Neste caso, a metacognição, que pode ser intermitente, de fato, não implica necessariamente deturpar a experiência, em sentido post-hoc, mas esclarecer emoções e transformá-las em sentimento refletidos, da relação, signo, significado, referente. Ou linguagem e objeto. Distorções de metaconsciência geralmente ocorrem em via de ignorar justamente a percepção ou o objeto de referência. Libet nega que a consciência seja imediata, mas de modo contraditório diz que ela surge instantaneamente, só que a posteriori no limiar da inconsciência, o que é um absurdo à luz da fenomenologia.